Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Fábio Oliveira, mais uma vez juntos para meditarmos no texto da palavra de Deus, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua vontade para a nossa vida, para a nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o texto que eu quero meditar com vocês hoje está no livro de segunda carta de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 24, que diz assim: Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em qual a vontade deles estão presos. Querido, o apóstolo Paulo aqui na carta, a segunda carta a Timóteo, ele escreve um texto aqui de exortação e também de direcionamento para Timóteo, para ele ter cuidado com algumas situações na sua fé cristã, na conduta da igreja, de como conduzir a igreja. Ali se levanta ali no meio da congregação dois homens que a palavra do Senhor diz aqui no versículo 17, Emineu e Fileto. Essas duas pessoas se levantam para trazer ensinamentos que Paulo não ensinava à sua igreja. Ensinamentos que não estavam de acordo com a palavra de Deus. E o que isso causou na igreja onde Timóteo estava sendo pastor? Divisão, frieza espiritual e contenda entre os irmãos. Por isso que é necessário você ouvir sempre a voz do pastor da igreja, sempre ouvir aquilo que o pastor da igreja pensa, ou daquilo que Deus revelou ao pastor da sua igreja, do líder que Deus colocou sobre a tua vida. Porque muitas pessoas têm compreensões diferentes e aqui a Bíblia diz que Paulo disse que o ensinamento deles era até satânicos, porque eles não compreendiam sobre a ressurreição de Cristo. Paulo pregando que Jesus Cristo ressuscitou, que vivo, e com ele, no dia da sua ressurreição, no dia da sua ressurreição, se levantou aqueles que esperavam o Messias junto com ele. Foram ressuscitados para uma vida eterna. Mas eles já desacreditaram disso e estavam desfazendo tudo aquilo que Paulo pregava, dizendo que aquilo era uma bobagem, que aquilo já estava para acontecer, já era previsto isso. Mas eles estavam olhando para uns olhos carnais, estavam falando da ressurreição de morte física. Mas Paulo estava falando da ressurreição para uma vida eterna em Jesus Cristo. A Bíblia narra que Paulo fica revoltado com isso e escreve a Timóteo: Timóteo, fique esperto, não permita esse tipo de ensinamento, para que a igreja não se divida, para que a fé não se esfrie, para que o amor de Deus, e eles queriam entrar em questionamento, em discussão, e isso só trazia prejuízo para a igreja onde Timóteo estava pastoreando. A Bíblia diz que Paulo, como conselheiro, ele diz: olha, não entre em discussão vãs, não entre em discussões com pessoas que não querem compreender o que Deus realmente revelou a nós. E aí nós temos que ter uma atitude. E Paulo ensina a Timóteo a ter uma atitude de servo, uma atitude madura, que diz lá no versículo 24: ao servo do Senhor não convém contender. Deixe falar, deixe as pessoas pensarem o que querem, mas o nosso papel não é entrar em discussão, a não ser que queiram. Pessoas que querem discutir, elas não querem mudar suas opiniões, elas querem que você aceite aquilo que ela acredite. E isso muitas vezes acontece dentro da igreja, acontece no meio do povo de Deus. Pessoas que, por não se aprofundar no ensinamento da palavra, começam a ensinar coisas que não convêm. E isso traz divisão, esfriamento da fé, como Paulo está escrevendo aqui, e consegue ganhar alguns outros corações, distanciando as pessoas da palavra verdadeira, da verdade do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o servo do Senhor não convém contender. Não entre em discussão, não discuta com aqueles que não querem compreender quem é Jesus Cristo. Mas sim, ser manso para com todos. Estar sempre pronto para ensinar, estar sempre pronto para direcionar a vida das pessoas dentro da palavra de Deus. Apto para ensinar. O homem de Deus, a mulher de Deus precisa estar apto para ensinar, se preparando, lendo, aprendendo, ouvindo
homens de Deus, homens que têm a compreensão da palavra, estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia, para que nós não sejamos enganados. A Bíblia diz que nada pode contra a verdade, senão a verdade. E a Bíblia diz mais aqui, o apóstolo Paulo, dizendo: olha, ainda que seja sofredor, continue, instruindo com mansidão os que resistem. Tem pessoas que sempre vão resistir às suas palavras. Talvez você, meu irmão, talvez você, minha irmã, enfrente isso dentro da sua casa. Hoje você é de Jesus Cristo, você tem levado o evangelho de restauração para dentro da tua casa, você tem levado o evangelho um Jesus que pode mudar a vida das pessoas, mas muitos ali vão resistir você, vão rejeitar as suas palavras, vão até criticar a sua postura de fé, mas você tem que estar sempre em mansidão, não perdendo o teu controle, porque aquele que tem convicção do que ensina, ele não perde o seu controle, ele não fica irado porque as pessoas estão rejeitando as suas palavras. Ele continua firme, ele continua manso e ensinando aqueles que estão resistindo. Até que, a Bíblia diz aqui o apóstolo Paulo, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Quem traz o arrependimento ao coração é o próprio Deus. E é preciso que também Deus não force ninguém. Deus, ele é tão resolvido, irmãos. Deus não tem complexo de inferioridade. Ele é tão resolvido que ele não tem que provar nada para ninguém. É nós que temos que ter a atitude de acreditar ou não acreditar. E a Bíblia diz aqui, nós devemos ensinar para saber se porventura Deus lhes dará arrependimento, Deus vai ministrar o coração deles e eles vão se arrepender e vão reconhecer que a palavra do Senhor é verdade. E a tornarem a despertar. Porque muitas pessoas dentro da nossa casa, até mesmo dentro da igreja, ainda estão dormindo, não compreenderam o Evangelho, não compreenderam o que Cristo fez na cruz do Calvário, porque eu não entendo. Eu não entendo. Uma pessoa onde o evangelho foi despertado de verdade, ela tem prazer de adorar o Senhor, tem prazer de orar, ela tem prazer de servir a Deus, ela tem prazer de estar na presença do Senhor, ela tem prazer de estar na igreja com os irmãos, adorando, louvando, em nome de Jesus. Eu não consigo entender. Muitos dizem hoje que a igreja não precisa servir a Deus dentro da igreja, mas foi na igreja que você aceitou Jesus, foi na igreja que nós adoramos, é na igreja que recebemos uma palavra de cura, é na igreja que nós decidimos o batismo, é na igreja que nós somos abençoados, recebemos uma palavra profética e agora eu não preciso mais ir para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é um conjunto de pessoas, de irmãos que em oração clamam ao Senhor para que a glória dele se manifeste na nossa vida. A Bíblia diz, versículo 26, a tornar a despertar. Queridos, é preciso despertar desse sono espiritual, essa passividade de não se entregar para Deus. E isso acontece através do ensino da palavra. Muitos me perguntam: por que, pastor, você não faz isso, não faz aquilo? E eu prefiro ensinar, eu prefiro trazer a palavra de Deus, porque é conhecendo a palavra de Deus que a minha vida é transformada. É conhecendo a palavra de Deus, eu amando a palavra de Deus, que eu vou desejar viver como ela ordena, ou me ensina, ou me orienta como viver. A Bíblia diz mais, e aí Paulo entra numa ação espiritual. Tem muitos também que estão presos por um laço espiritual do diabo. Pessoas que não conseguem servir a Deus porque estão presas. Como que eu venço isso? Ensinando e orando. Ensinando a palavra até que a palavra caia no coração e venha mudar a história dessas pessoas, e venha despertar, venha quebrar as correntes espirituais que estão travando as suas vidas. A Bíblia diz, despertando-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presas. Em que a vontade dele estão presas. Onde a vontade dessa pessoa está presa. O inimigo engana o amando ao mundo. O inimigo engana dizendo que não vale a pena estar servindo a Deus. O inimigo engana trazendo adversidade sobre as suas vidas. E aí fica prendendo. O que mais prende hoje as pessoas no reino espiritual é o amor ao mundo. E é preciso abrir mão disso para seguir a Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo: Timóteo, não permita pessoas que ensinem coisas que a Bíblia não diz. Por isso pode trazer contenda. E muitas dessas pessoas que estão dormindo, que estão presas no laço do inimigo, é porque receberam ensinamento que não veio de Deus. Receberam ensinamentos de pessoas, de intelectuais, que muitas vezes discordam da palavra de Deus, e aí estão presas
nesse dogma, nessa doutrina, nesse ensinamento. Não, é preciso viver a palavra de Deus. A palavra de Deus é prioridade na vida daqueles que temem ao Senhor. Busque a presença do Senhor e não aceite nenhum tipo de ensinamento que não traz como Jesus como Senhor, que não traz Jesus como aquele que ressuscitou e vivo está, e que breve voltará buscar a sua igreja, aqueles que confiam nele. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Eu tenho certeza que o melhor de Deus está para vir sobre a tua vida. E que se nós agimos com sabedoria, que nós agimos com temor ao Senhor, veremos a nossa casa, os nossos amigos, pessoas que de momento estão resistindo à palavra de Deus, porque estão presos em algum ensinamento, mas até que a palavra de Deus ela é luz, ela é vida, ela é eficaz, ela vai cair no coração dela e vai desprender do laço do inimigo e vai despertar o seu coração em nome de Jesus. Por isso, esteja sempre pronto para ensinar Jesus Cristo àqueles que estão à sua volta, perto de você, principalmente dentro da sua casa, em nome de Jesus, com muita mansidão, com muita sabedoria, estando apto para falar que Jesus é o Senhor e quer salvar todos nós. Que Deus te abençoe. Fique na paz, um dia de vitória. Se essa mensagem edificou a tua vida, eu quero que você compartilhe com seus amigos. E também se inscreva aí no nosso canal, acione o sininho aí e nos ajude a crescer, levando esse evangelho que é simples, mas eficaz e traz salvação para aqueles que creem. Que Deus te abençoe e fique na paz, em nome do Senhor Jesus.